Boa noite. Um dia após a condenação, o PT lança oficialmente a candidatura de Lula à presidência. O anúncio foi feito pela presidente nacional do partido, a senadora Gleisi Hoffmann. E a Justiça de Brasília determina a apreensão do passaporte do ex-presidente poucas horas antes de Lula embarcar para a Etiópia. De volta ao Brasil, Temer afirma que empresários estão animados para investir aqui e que vai se dedicar em conseguir votos para a aprovação da reforma da Previdência. Começa em São Paulo a vacinação contra a febre amarela com dose fracionada e validade menor. São Paulo comemora 464 anos. Teve festa com o tradicional bolo do Bexiga e shows pela cidade. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já! A vacinação fracionada contra a febre amarela começou hoje em 20 distritos da cidade. A campanha deve imunizar mais de 3 milhões de pessoas até o dia 24 de fevereiro. Na embalagem, a informação da quantidade de 0,1 mililitro. Essa é a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. A seringa especial tem capacidade máxima igual à dose, justamente para retirar do frasco apenas a fração necessária e não haver desperdício. A partir de hoje, 20 distritos da capital iniciaram a campanha de vacinação com a dose fracionada, que continua até o dia 24 de fevereiro e pretende imunizar mais de 3 milhões de pessoas. Para organizar o atendimento ao longo da semana, moradores dessas regiões receberam senhas. Na Zona Leste, na UBS Gleba do Pêssego, quase nem fila tinha. Na senha da Rosa, o horário, 10 horas da manhã. Acho melhor, que aí você já vem certo do horário que você já tem que tomar. A unidade básica de saúde normalmente não abre nos feriados, mas hoje, além de funcionar, teve a equipe reforçada, todos trabalhando apenas na vacinação. Estamos em 20 e estamos trabalhando com 8 pessoas que são de outras unidades da região que vieram para fazer este apoio. São 7 auxiliares de enfermagem e uma enfermeira de fora. Aqui a preferência era para as crianças menores de 2 anos, mas eram os marmanjos que estavam assustados com a agulha. O braço todo arrepiado já denunciava. E o medo? Maravilha, eu vou falar até para uma criança que está ali. Tudo bem? Ela está chorando e vou consolar ela. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é estender gradualmente a campanha para novos distritos e assim, até o fim de maio, disponibilizar a vacinação em toda a cidade de São Paulo. Quem vai viajar para destinos dentro do Brasil vai poder se vacinar em 17 unidades específicas a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro. A vacinação para os viajantes que permanecerem no país vai ser feita com doses fracionadas, que não dão direito ao certificado internacional de vacinação. Para quem vai viajar, as doses padrão só vão ser aplicadas em quem comprovar viagem internacional para país que exija a imunização. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo, inaugurando um novo laboratório de produção das vacinas. É neste laboratório farmacêutico localizado em Budas Artes que uma nova linha de produção da vacina contra a febre amarela está sendo feita. A etapa final consiste na preparação do produto, envase e embalagem das doses. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio para a inauguração. A iniciativa faz parte de um acordo de transferência tecnológica entre a empresa privada Libs Farmacêutica e o Instituto de Tecnologia Biomanguinhos, que hoje concentra toda a produção da vacina. Nós fizemos um investimento agora de 16 milhões de reais, em que a gente vai avançar um pouquinho mais, um passo atrás na preparação da vacina. Ou seja, nós vamos receber a matéria-prima principal da vacina e a partir daí fazer toda a produção aqui na Libs Farmacêutica. A vacina chega nesse frasco, aqui ela está em pó, só depois ela vai ser misturada com um diluente. Aqui tem 5 doses e nos postos de saúde que ela vai ser fracionada. O Ministério da Saúde espera que a partir de junho deste ano seja iniciado o fornecimento de vacinas finalizadas aqui. A intenção da parceria é aumentar a capacidade de produção, que atualmente é de 48 milhões de doses ao ano. Mesmo assim, segundo o ministro, o estoque da vacina da febre amarela é suficiente para todos os brasileiros que ainda não vacinaram.
há doses fracionadas para todos os brasileiros, há a capacidade do governo de imunizar todos os brasileiros se for necessário. Nós faremos a vacinação nas áreas onde a população tem risco de pegar a febre amarela. Nas áreas em que não há risco, nós não colocaremos a população em risco vacinando, porque há reação da vacina e algumas mortes acontecem por reação da vacinação. No final de março, a Anvisa vai fazer a fiscalização do laboratório para iniciar a comercialização da produção. Cada dose da vacina custa R$ 3,50 para o governo brasileiro. Ela é distribuída gratuitamente para o Sistema Único de Saúde. Balanço divulgado hoje pelo Ministério Público de São Paulo aponta que ao menos 795 pessoas foram presas no estado ao longo de 2017 sob suspeita de algum tipo de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. As prisões foram feitas por meio de investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. O número é 133% maior do que em 2016, quando 340 suspeitos ligados ao PCC foram presos. A Justiça nega mais uma vez o pedido dos advogados de Paulo Maluf para que ele seja solto. O deputado federal está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Deputado federal pelo PP, Paulo Maluf tem 86 anos, problemas cardíaco e ortopédico, além de câncer de próstata e diabetes. É pela idade avançada e também por causa das doenças graves e permanentes que a defesa pediu ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal que Maluf tenha a prisão domiciliar. Os advogados recorreram à Corte de Segunda Instância após ter o primeiro pedido negado no dia 17 de janeiro. Hoje, novamente, o pedido de liberdade não foi aceito. No despacho, o desembargador Jesuíno Rissato, do TJ, afirmou que a defesa apresentou os mesmos argumentos de antes. Rissato disse que não vê necessidade de medida urgente para conceder a liminar. Os advogados de Maluf rebateram a decisão e disseram que o pedido foi baseado numa análise técnica e nos laudos do médico assistente do IML, e que o sistema penitenciário é desumano e despreparado. O PT formalizou hoje o nome de Lula como pré-candidato a presidente da República. O anúncio aconteceu no dia seguinte à condenação em segunda instância pela Justiça. O ex-presidente disse que, para condená-lo, os desembargadores agiram em cartel. Foi a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, quem fez o anúncio. Nós não temos plano B. Segundo, Lula é o nosso candidato às eleições de 2018. O encontro da executiva nacional do partido, que aconteceu na sede da CUT em São Paulo, teve a presença de governadores, senadores e deputados petistas, além dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. O partido apresentou um parecer jurídico aos militantes e aposta que os recursos que serão apresentados pela defesa vão garantir a liberdade de Lula e a condução da pré-candidatura até a data limite para o registro em agosto. Uma possível impugnação cabe somente ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai levar em conta o que prevê a lei da ficha limpa. Mas essa análise pode acontecer depois da eleição. Cabe recurso ao STJ, cabe recurso ao STF. Por mais que o presidente do TRF indefira, num primeiro momento, o segmento desses recursos, a palavra final continua sendo do STJ, continua sendo do STF, e a qualquer momento que essa decisão ocorra, revertendo a decisão do TRF, restabelece a elegibilidade do presidente Lula. Isso pode acontecer agora, pode acontecer daqui a um mês, pode eventualmente acontecer até mesmo depois do pedido de registro, até mesmo depois da eleição, desde que antes da diplomação. Ao comentar o julgamento, voltou a dizer que foi condenado sem provas e que os desembargadores agiram como um cartel. Eles formaram um cartel para tomar uma decisão com o pretexto de tentar apressar, naquilo que for necessário apressar, a possibilidade de evitar que o PT tenha o Lula como candidato a presidente da República. Essa candidatura só tem sentido se vocês fossem capazes de fazê-la, mesmo que aconteça uma coisa indesejável. É colocar o povo brasileiro em movimento. E nós temos uma arma poderosa. É cobrar deles todo santo dia.
que ele apresente uma prova do crime que eu cometi. E o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara do Distrito Federal, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, orientou a Polícia Federal a informar sobre a decisão ao ex-presidente na casa dele para evitar constrangimentos. A medida não tem relação direta com a condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre e foi tomada no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra e pela Força Aérea de Caça Suecos entre 2013 e 2015. Em dezembro de 2016, Lula se tornou réu no processo. O ex-presidente tem viagem marcada para a Etiópia nesta madrugada. A defesa do ex-presidente Lula disse por meio de nota que recebeu com estarrecimento a notícia sobre o bloqueio do passaporte do ex-presidente menos de 24 horas antes da viagem. Para o advogado Cristiano Zanin Martins, a decisão do juiz federal de Brasília reforça as violações contra as garantias fundamentais e o direito de ir e vir de Lula. A defesa do petista diz que informou sobre a viagem à África aos desembargadores que julgaram o ex-presidente ontem em Porto Alegre e eles não se opuseram. Também procurados pelo Jornal da Gazeta edição das 10, o PT e o Instituto Lula ainda não se pronunciaram sobre essa determinação. Em mais de 8 horas de julgamento, os desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre citaram várias provas colhidas na ação em que Lula foi acusado de corrupção. O tom dos votos foi parecido e levou em conta o material analisado na primeira instância. O relator João Pedro Gebran Neto levou quase 3 horas para concluir o voto. Entre as provas citadas por ele está o depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que disse ter se encontrado com Lula em Guarujá para falar da reforma no triplex. O desembargador também mencionou os depoimentos de funcionários de empresas contratadas para a reforma no imóvel e também de funcionários do edifício Solares sobre as visitas da família de Lula. E comentou sobre os documentos rasurados sobre o imóvel encontrados na casa de Lula em São Bernardo do Campo e na sede da Bancop. Crimes dessa espécie não passam recibo. Em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos. Na sequência, foi a vez de Leandro Paulsen, presidente da 8ª turma e revisor do processo. Paulsen seguiu a mesma linha de raciocínio do relator. Destacou as declarações de executivos e funcionários da OAS e de empresas envolvidas na reforma. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação. Com o placar em 2-0 a favor da condenação de Lula, o julgamento já estava definido. Só faltava saber o voto do último desembargador, Vitor dos Santos Laus. Logo no início de sua fala, ele já dava indícios de que votaria junto com os 2 colegas de tribunal e acabou utilizando argumentos parecidos com base nas mesmas provas. Laus também citou o depoimento de Léo Pinheiro e de Agenor Franklin, ambos da OAS, e de funcionários da Petrobras, e retomou o assunto das mensagens de celular para tratar da reforma no imóvel. E citou que Lula perdeu o rumo durante o mandato. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Apesar de terem usado diversas provas nos argumentos, alguns analistas dizem que os desembargadores evitaram entrar em questões jurídicas polêmicas sobre os fatos e que isso pode levar a mais contestações da defesa. Os advogados de Lula ainda podem recorrer ao próprio TRF4, além de acionar o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O crime de corrupção passiva. E o ex-presidente Lula é réu em outras 6 ações penais. Só em Curitiba, também nas mãos do juiz federal Sérgio Moro, são mais 2 processos relacionados à Lava Jato.
Em um deles, Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propina destinada à compra de um terreno para uma nova sede do Instituto Lula e de um imóvel vizinho ao apartamento onde mora em São Bernardo do Campo. Na outra ação, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras do sítio em Atibaia. As empreiteiras Odebrecht, OAS e Chain teriam gasto mais de 1 milhão em reformas na propriedade em troca de contratos com a Petrobras. Outros 4 processos contra o ex-presidente correm na Justiça Federal de Brasília. A ação que está em estágio mais avançado é a que Lula é acusado de obstrução de justiça no caso da suposta compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A denúncia foi baseada em informações da delação premiada do ex-senador e ex-petista Delcídio do Amaral. Mas nas alegações finais do processo, o próprio Ministério Público Federal recuou e pediu a absolvição de Lula. Com base em depoimentos de testemunhas e novas provas, os procuradores concluíram que Delcídio mentiu sobre alguns fatos que levaram à abertura de ação e, por isso, também pediram a perda de benefícios obtidos pelo ex-senador. Na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, o petista responde por corrupção passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, Lula obteve da Odebrecht vantagens indevidas. Uma parte por meio do pagamento de palestras que não teria realizado e outra por meio da contratação da empresa de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente, que não teria executado serviços. Em troca, o petista teria atuado para facilitar a liberação de verba do BNDES em obras da Odebrecht em Angola, na África. Na Operação Zelotes, o ex-presidente e o filho caçula Luiz Cláudio Lula da Silva são acusados de integrar um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, depois de o petista deixar o governo. Eles respondem supostamente por terem interferido nas negociações que levaram à compra pelo governo brasileiro de caças suecos, além de atuarem na renovação de uma medida provisória que prorrogou os benefícios fiscais concedidos a montadoras de automóveis em 2013. Em outro processo, também no âmbito das Zelotes, Lula foi denunciado por corrupção passiva sob acusação de aceitar promessa para receber recursos ilegais em 2009, quando ainda ocupava a presidência. Segundo a Procuradoria, Lula e o então chefe de gabinete dele, o ex-ministro Gilberto Carvalho, aceitaram a promessa de propina de 6 milhões de reais para favorecer as montadoras MMC e Caoa na edição da medida provisória 471 de 2009. A imprensa internacional repercutiu hoje os efeitos políticos da condenação do ex-presidente Lula. O argentino El Clarín afirmou que Lula está nas cordas, mas ainda não foi nocauteado pela justiça brasileira. O americano The New York Times trouxe em 2 artigos a posição do PT e de movimentos de esquerda brasileiros, que apoiam a candidatura de Lula mesmo depois da decisão no TRF4. The Washington Post afirma que a condenação pode ser o fim da carreira política de Lula. O portal Bloomberg detalhou as reações no mercado brasileiro e as repercussões mundiais depois da condenação de Lula. O britânico The Guardian chamou a condenação de Lula de uma virada na sorte do ex-presidente, considerado o franco favorito nas pesquisas eleitorais desde o ano passado. Na França, o Le Monde fez uma análise dos próximos passos da defesa de Lula, além dos recursos para garantir a candidatura do ex-presidente. O alemão Der Spiegel repercutiu a fala de Lula, que diz que vai até a última instância para concorrer à presidência esse ano. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pouco antes de tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia me telefonou para convidar para a posse e me garantiu que não mudaria a sua decisão de deixar valendo o instituto fundamental para a justiça, que é a possibilidade de alguém ser preso depois de ser condenado em segunda instância por colegiado. O noticiário agora mudou. Diz que ela está disposta a colocar isso em votação. À época ela me disse que não colocaria, porque já tinha vencido 3 vezes e não valia. Porque acha que o assunto do Lula ainda não está pacífico. Como não está pacífico? Ele foi condenado
em segunda instância por unanimidade, está pacífico. Isso aí fica parecendo com a lei Terezoca do Getúlio, que fez a lei só para permitir que Assis Chateaubriand tivesse o pátrio poder sobre a filha Teresa. Essa será a lei Luleco, uma lei que foi feita apenas para evitar que o Lula seja preso. Por quê? Eu não quero que o Lula seja preso, eu não desejo, eu não torço para isso. Eu apenas acho que ele é um cidadão comum e deve ser obedecido à lei, como qualquer um, em relação a ele. Essa história da lei Luleco pega muito mal para o Supremo, que parece que não aprendeu a lição do TRF4, que deu uma verdadeira aula de como se julga. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em Té? Na Catedral da Sé, um grupo de manifestantes invadiu a missa do aniversário de São Paulo para protestar contra o aumento da passagem de ônibus. 5 pessoas foram detidas e depois liberadas. Por volta das 9 horas da manhã, integrantes do movimento Passe Livre interromperam a fala do vice-prefeito Bruno Covas para protestar contra o aumento da passagem de ônibus para R$ 4,00. O grupo foi retirado à força pela Polícia Militar. A celebração não constava na agenda do prefeito João Dória, que retornou hoje de manhã da Suíça, onde participou do Fórum Econômico de Davos. E São Paulo completa 464 anos e muitas festas pela cidade comemoram a data. Teve animação para todos os gostos. O Brasil tem fome de São Paulo, pelo menos do nosso bolo. Muito bom! Eu vim lá de Minas Gerais só para comer bolo. Eu também sou de Minas. De Minas? A senhora é aqui de São Paulo? Não, sou pernambucana. Tradição no aniversário da cidade há mais de 30 anos, o pessoal do Bexiga continua a fazer e a distribuir um bolo enorme para quem chegar. Temos apoio de empresas, tem um apoio da comunidade, principalmente, que estão conosco, trazendo o seu pedaço de bolo e contemplando e aplaudindo São Paulo. Por causa de tumultos em edições passadas, dessa vez, com tudo cercado, o bolo que antes terminava em 1 minuto, agora oferecido assim, de pedaço em pedaço, demorou 18 minutos para acabar, mas sem confusão. São várias atividades para celebrar os 464 anos de São Paulo. Mas que tal manter aquele espírito bem competitivo, paulistano, com gosto por uma comidinha que é a nossa cara, pastel de feira. E por isso a gente veio num concurso para decidir qual é o melhor da cidade. Olha o que eu achei, um pastel que tem até borda recheada. Já viu isso? Pizza acho que é o que originou isso daí, né? O pessoal, às vezes, muita gente devia desperdiçar a borda. O concurso, com 15 pastelarias selecionadas, avaliou apenas o pastel de carne tradicional. Mas as invencionices chamam a atenção. Encontramos sanduíche de pastel ou pastel vegano. E ainda pastel de leite em pó. E se serve para diminuir a culpa por tantas calorias, esse não é frito não. Mas, gente, é dia de festa, relaxa. Eu adoro pastel de feira, então, para mim, tá ótimo. Para gastar energia, shows espalhados por toda a cidade animaram o público. Desde cedo, artistas de diferentes gêneros musicais passaram pelo palco montado no Vale do Anhangabaú. A programação musical vai até sexta ao meio-dia. A cantora Anitta está entre as apresentações mais esperadas. A carioca coloca a Pauliceia para dançar às 11 da noite. Vamos comemorar o aniversário de São Paulo, né? Na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. E o presidente Temer divulgou hoje um vídeo nas redes sociais no qual comenta a viagem a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. O presidente destacou o bom ânimo dos empresários estrangeiros em investir no Brasil. Ele disse que, de volta ao país, deve priorizar a busca por votos para aprovar a reforma da Previdência e, assim, reforçar a recuperação da economia. Para aprovação, são necessários 308 votos. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Feliz aniversário para São Paulo. Fique agora com Rony Von na produção. Neste domingo, 3 da tarde, confira a transmissão ao vivo da LBF 2018, a Liga de Basquete Feminino. Assista agora.
todo seu.